Bom, vamos direto ao ponto. Existe um número, uma espécie de barreira invisível que separa quem continua preso na rotina de quem comece de fato a construir um plano de fuga. E esse número é R$ 100.000. O que a gente vai fazer aqui é basicamente dissecar a jornada, tanto psicológica quanto matemática, para romper essa barreira. Pense nisso como um roteiro de cinema sobre dinheiro, tempo e, no final das contas, liberdade. Para a gente começar a entender por que esse número é tão importante, basta olhar para os fatos. A física do dinheiro, a forma como ele se comporta, muda completamente. Olha só, com R$ 20.000 rendendo a 12% ao ano, o ganho é de R$ 2.400. Parece pouco, né? Agora, com 100 mil, na mesmíssima taxa, sem esforço nenhum a mais, esse ganho salta para R$ 12.000. Ou seja, o resultado é 5 vezes maior, a velocidade simplesmente se multiplica. Mas aqui vem a parte que quase ninguém conta, a verdade mais sombria disso tudo. A grande, esmagadora maioria das pessoas nunca chega lá. E sabe por quê? Porque a primeira etapa parece que foi projetada, de propósito, para fazer a gente desistir. Juntar os primeiros R$ 10.000, aquilo é uma verdadeira câmara de tortura psicológica. Para ilustrar, vamos conhecer o Léo. Ele toma a decisão de investir R$ 300 por mês, todo santo mês. Essa linha do tempo aqui mostra a realidade nua e crua. No primeiro ano ele junta 3.600. No segundo, 7.200. Ele leva quase 3 anos inteiros de suor, de privação, só para ver o aplicativo do banco finalmente bater os 10.000. A progressão é lenta, é dolorosa. E é exatamente nesse ponto que o sistema vence. O Léo olha para aquele saldo, olha para os rendimentos que parecem até uma piada de mau gosto, e é esse pensamento que começa a ecoar na cabeça dele, essa sensação de que todo o esforço é inútil. É aí que a maioria joga a toalha. É o ponto de vitória do sistema. O problema todo é que o nosso cérebro tem uma tendência a pensar de forma linear, sabe? Um passo depois do outro. Só que o dinheiro não se comporta assim. Ele é exponencial. A grande virada de chave é entender o seguinte: cada real que se consegue juntar não é só uma moeda parada. Pensa nele como um soldado que é enviado para a guerra para capturar mais moedas. E aí, quando essa tropa de soldados chega a 100 mil, uma coisa quase mágica acontece. Com aquela mesma taxa de 12%, eles começam a trazer de volta R$ 12.000 por ano, sozinhos, sem que se precise fazer absolutamente nada. É isso mesmo, o seu dinheiro por conta própria começa a pagar um 13º salário. E isso nos leva a uma estatística que é fria, mas ao mesmo tempo muito poderosa. A pessoa que consegue atingir os R$ 100.000 e, claro, não faz nenhuma grande besteira no meio do caminho, essa pessoa quase que inevitavelmente vai alcançar o primeiro milhão. É como se, a partir dali, a bola de neve ganhasse uma gravidade própria e começasse a rolar a montanha sozinha, cada vez mais rápido. Certo. Entender o porquê de tudo isso é a parte fácil. A pergunta que realmente importa é: como alguém como o Léo, que, convenhamos, mal consegue separar R$ 500 por mês, chega nesse número? A resposta para isso não está em pensamento positivo, não. Está na matemática fria de um plano de fuga. E o que é mais interessante aqui é ver como a matemática é sensível. Olha só, com R$ 500 por mês, a jornada dura 8 anos e meio. É uma eternidade, né? Mas se ele fizer um esforço e conseguir chegar a R$ 700 por mês, o tempo já cai para 7 anos. Agora, se o aporte for de 1.500, ele literalmente compra 4 anos da própria vida de volta. Então, a pergunta é: de onde tirar esse dinheiro extra? É aqui que a maioria das pessoas cai na armadilha, na fraude do modo econômico. A sociedade fica dizendo para cortar o cafezinho, cancelar o streaming. Isso é uma neurose que, na prática, não move o ponteiro. O que impede o avanço não são as pequenas gotas que vazam do balde, são as grandes hemorragias financeiras. Via de regra, existem 3 grandes ralos para onde o dinheiro da maioria das pessoas escoa: moradia, carro e o ego, que muitas vezes vem disfarçado de estilo de vida. É aqui que a gente precisa ser estratégico. É focar nas poucas decisões que causam o maior impacto financeiro. O primeiro grande vazamento: moradia. Muitas vezes, uma decisão puramente estratégica, como, sei lá, se mudar para um bairro vizinho, que seja um pouco mais barato, ou até dividir um espaço temporariamente, isso pode liberar uma quantidade absurda de capital. A gente está falando de, em alguns casos, cortar o custo pela metade. O segundo vazamento: o carro. E aqui, vamos ser bem diretos. Um carro financiado, na maioria das vezes, é uma doença emocional. Se a gente somar a parcela, o seguro, os impostos, a manutenção, o custo médio total disso no Brasil chega fácil a R$ 1.500 por mês.
Vender essa ilusão de metal e investir essa grana pode ser o atalho mais rápido para a liberdade. E o terceiro grande ralo é o ego. Aquela necessidade de manter as aparências, sabe? Jantares em restaurantes caros toda semana, viagens parceladas a perder de vista. Uma redução consciente de uns 20% nesses gastos já é o suficiente para liberar centenas de reais todos os meses direto para o seu plano de fuga. Então, o ponto central é este. Não estamos falando de um sacrifício para a vida toda. Pense nisso como um recuo tático. É um plano de guerra de curto prazo para comprar sua liberdade no longo prazo. O plano é simples: identificar os vazamentos, fazer os cortes estratégicos, redirecionar o dinheiro e, no fim, o prêmio é comprar anos da sua própria vida de volta. Ok, depois de otimizar os cortes, de estancar essas hemorragias, aí sim é hora de atacar o outro lado da equação. Porque cortar despesas tem um limite físico, certo? Não dá para cortar abaixo de zero. Já aumentar a renda, bom, aí não tem limite. O céu é o limite. E agora, olha o poder dessa combinação na prática. Sozinho, com o aporte inicial, o Léo levaria 8 anos e meio. Fazendo os cortes estratégicos, ele já reduz para 4 anos e meio. Mas, ao adicionar uma pequena renda extra de apenas R$ 600 por mês, a Guerra dos 100 mil acaba em só 3 anos e meio. É uma aceleração brutal. E então, depois de anos de foco, de disciplina, de estratégia, o dia chega. A tela do aplicativo finalmente mostra um número. A guerra dos 100 mil reais acabou. A missão foi cumprida. Mas é exatamente aqui que a história dá uma virada inesperada. Porque essa vitória pode ser, ironicamente, o momento de maior perigo. Será que a batalha mais difícil, na verdade, ainda está por vir? O maior inimigo não aparece durante a batalha. Ele surge depois da vitória. É o ego. É aquela voz que grita, eu mereço. É a vontade de finalmente trocar de carro, de fazer aquela viagem caríssima, de relaxar a disciplina que te trouxe até aqui. O botão de autodestruição aparece na sua frente e a tentação de apertar é gigantesca. E para evitar essa autodestruição, as regras são bem simples, mas cruciais. Primeiro, não toque no botão. Segundo, lembre-se que os 100 mil não são a linha de chegada, são o ponto de partida. É agora que a gravidade dos juros compostos começa a trabalhar de verdade. E por fim, a mesma disciplina que te trouxe até aqui é a única coisa que vai te levar ao milhão. No final das contas, o tempo vai passar. Para todo mundo. Isso é um fato. A única pergunta que realmente importa é: como a gente vai chegar lá na frente? Como um escravo das próprias parcelas e boletos, ou como o arquiteto que passou os últimos anos executando com precisão o próprio plano de fuga? Porque ter 100 mil reais na conta, no fundo, não tem nada a ver com ostentar, com mostrar para os outros, com status ou com luxo. O valor real, o grande prêmio dessa jornada toda, é algo muito mais profundo e muito mais poderoso. É sobre o poder de dizer não. Não para um chefe que não se suporta mais, não para um projeto em que não se acredita, não para uma vida que não se quer mais viver. É o direito inegociável de escolher. No fim, é sobre isso, liberdade.